Imagina que estás correndo pela neve. Teus pulmões ardem. O ar é tão frio que corta tua garganta como vidro. Atrás de ti, o som de galhos quebrando. Algo grande, algo rápido. Tu viras a cabeça e vês um urso das cavernas. 3 metros de altura, 500 quilos de músculo e fúria. Teus pés afundam na neve. Tu não tens arco. Não tens cavalo. Não tens nada além de uma lança de madeira e pedra, e tuas próprias mãos. Mas tu não és como nós. Teus ossos são mais grossos que aço, teus músculos densos como madeira, tua força capaz de quebrar crânios com um único golpe. Tu não és Homo sapiens. Tu és Neandertal. E hoje vamos te mostrar por que eles foram os humanos mais fortes que já pisaram nesta terra, e por que isso não foi suficiente para salvá-los. Estamos há milhares de anos no passado, muito antes de cidades, muito antes de escrita, muito antes de qualquer coisa que hoje chamamos de civilização. A Europa é um deserto congelado. Florestas densas cobrem montanhas cobertas de gelo. O sol mal aparece. Quando aparece, é fraco, pálido, quase inútil. O vento uiva constantemente. Não há silêncio aqui. Sempre há algo o ranger de árvores, o grito distante de um predador, o estalar de gelo quebrando sob o peso de algo invisível. O cheiro é de terra molhada, sangue velho, fumaça de fogueira que nunca se apaga completamente. Porque se a fogueira apagar, tu morres. É nesse mundo que eles vivem. Os Neandertais, não em cavernas escuras como nos filmes, não cobertos de sujeira, grunhindo como animais. Não, eles são humanos. Diferentes de nós, sim, mas humanos com famílias, com medo, com amor, com dor e com uma força física que hoje nenhum ser humano vivo poderia igualar. Acorda antes do amanhecer. Não porque quer, porque o frio te obriga. Teu corpo está dolorido. Sempre está. Ontem tu carregaste metade de um bisão morto por 3 quilômetros. Teus ombros ainda queimam. Tuas mãos estão rachadas. Sangue seco nas unhas. Tu te levantas. A fogueira está quase apagada. Alguém deveria ter alimentado ela durante a noite. Mas ninguém fez. Porque todos estão exaustos. Sempre tu olhas ao redor. Tua família. 8 pessoas. Tere, esse crian, as 2 mulheres. 2 homens além de ti. Um deles é teu irmão. O outro, teu pai velho. Muito velho para esses tempos. Talvez 35 anos. Ele mal consegue se mover. A perna direita, quebrada a 2 estações, nunca curou direito. Mas ele ainda está vivo. Porque vocês o carregam. Porque vocês dividem comida com ele. Porque ele ainda sabe fazer lâminas de pedra melhores que qualquer um. Neandertal não abandona os seus. Tu sais da caverna. O vento te golpeia como um punho. Teus olhos se ajustam. Neve fresca. Isso é bom. Significa pegadas. Significa rastreamento. Vocês não plantam nada. Não têm rebanhos. Não há agricultura. Há apenas caça e coleta e esperança de que amanhã haja algo para comer. Tu pegas tua lança. Não é leve. É pesada. Grossa. Feita para perfurar carne dura, ossos, couro. Tu a seguras com uma mão. A maioria dos sapiens precisaria das 2. Mas tu, teus braços são como troncos de árvore. Teus dedos, capazes de esmagar nozes sem esforço. Hoje, vocês vão caçar. E se não encontrarem nada, vocês vão passar fome. De novo, vocês andam por horas. A neve sobe até os joelhos. Ninguém fala. Não há energia para isso. Apenas o som da respiração pesada. O ranger da neve sob os pés. Então, teu irmão para. Ele aponta pegadas grandes, profundas. Um rinoceronte lanudo. Teu coração acelera. Não de medo, de fome. Um rinoceronte é comida para semanas. Gordura, carne, pele para roupas, ossos para ferramentas. Mas também é morte. 2.000 quilos de músculos. Chifres do tamanho de teu braço. Se ele te acertar, tu não levantas. Vocês seguem as pegadas. Devagar, sempre contra o vento, para que ele não sinta o cheiro. Teu pai te ensinou isso quando eras criança. Ele aprendeu com o pai dele.
conhecimento passado de geração em geração. N, OM livros, M, sangue. Vocês o encontram enorme, parado perto de uma árvore, raspando a casca com os dentes. Suas costas estão voltadas para vocês. Essa é a chance. Teu irmão olha para ti. Tu aceitas com a cabeça. Vocês dois avançam, sem som, pés leves, apesar do peso dos corpos, músculos tensos, prontos. 5 metros. 4, 3. O rinoceronte vira a cabeça. Ele te vê. Não há tempo para pensar, apenas a rir. Tu corres, não para longe, para ele, diretamente para ele. Ele gira o corpo, abaixa a cabeça, os chifres apontados para ti. Tu saltas, não para o lado, para cima. Teu corpo voa sobre o chifre. Tua mão agarra-o pelo grosso do pescoço. Tua outra mão, com a lança, desce com toda a força que tens. A lança entra, fundo. Sangue quente jorra sobre teu rosto, mas ele não cai. Ele Uranhiran te sacou de Antu, te agarras, teus dedos cravados na carne dele. Teu irmão está ao lado, gritando, enfiando outra lança nas costelas do animal. O rinoceronte cambaleia. Tu soltas. Caís na neve. Ele dá 3 passos. 4. E então, cai. Silêncio. Vocês respiram, ofegantes, suados, apesar do frio. Tu olhas para teu irmão. Ele está sangrando. Um corte no braço. Profundo, ele aperta com a mão. Sem uma palavra, vocês começam a cortar com lâminas de pedra, tão afiadas que cortam carne como se fosse água. Tuas mãos estão cobertas de sangue. Tu não te importas. Tu comes enquanto cortas. Carne crua, ainda quente, porque tu não sabes quando será a próxima. De volta à caverna, há fogo, há carne, há risadas. Sim, risadas, porque vocês estão vivos, porque hoje comeram, porque hoje venceram. Teu pai está sentado perto do fogo mastigando devagar. Ele sorri para ti. Um sorriso sem muitos dentes, mas real. Uma das mulheres, tua companheira, está ao teu lado. Ela coloca a mão no teu ombro. Não diz nada. Não precisa. Vocês se entendem sem palavras. Isso é amor. Primitivo. Puro. Sem promessas. Apenas presença. Teu filho, 3 anos, corre até ti. Ele quer a lança. Tu dás. Ele é pequeno, mas forte. Já consegue segurá-la. Daqui a 10 anos, ele estará caçando contigo. Se sobreviver, a maioria não sobrevive. Metade das crianças morre antes dos 5 anos. Doença, fome, frio, acidentes, predadores. Tu já enterraste 2 filhos. Tu não falas sobre eles, mas toda a noite antes de dormir, tu pensas neles. Essa é a vida. Sem filtros, sem promessas, apenas o hoje, apenas o agora. E mesmo assim, vocês riem, vocês cantam, vocês cuidam uns dos outros, porque isso é o que nos torna humanos. Os neandertais eram máquinas biológicas de sobrevivência. Seus ossos eram 30% mais densos que os nossos, suas costelas, mais largas, protegendo melhor os órgãos internos. Seus crânios, mais grossos, capazes de suportar impactos que matariam um sapiens instantaneamente. Seus músculos mais densos, mais fortes, mais resistentes. Um neandertal médio tinha a força de um atleta olímpico moderno. Sem treinar, eles não iam à academia, não tomavam suplementos. Aquela força era natural, necessária porque eles caçavam de perto. Muito perto. Sem arcos, sem armadilhas complexas. Apenas lanças. E coragem. E força bruta. Seus cérebros eram tão grandes quanto os nossos. Em alguns casos, maiores. Eles faziam ferramentas complexas. Enterravam seus mortos com flores. Cuidavam dos feridos e dos velhos. Eles eram nós. Mas então, por que desapareceram? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder completamente. Talvez porque o mundo mudou rápido demais. O clima esquentou, as presas migraram, e os neandertais, especialistas em sobreviver no frio extremo, não conseguiram se adaptar a tempo. Talvez porque nós,
os sapiens, chegamos. E éramos diferentes. Não mais fortes, mas mais numerosos, mais flexíveis, melhores em se comunicar, melhores em criar redes, melhores em competir. E aos poucos, território por território, eles foram desaparecendo. Mas não completamente, porque se tu tens ancestrais europeus, asiáticos ou do Oriente Médio, tu tens DNA Neandertal. Entre 1% e 4% dos teus genes vieram deles. Eles não desapareceram. Eles se fundiram conosco. E hoje, quando tu sentes aquela força inexplicável em momentos de perigo, aquela resistência ao frio, aquela capacidade de suportar dor, talvez seja eco deles, dos humanos mais fortes que já existiram. Fecha os olhos por um momento. Imagina teu corpo mais forte, teus ossos mais pesados, tua pele mais grossa, tua mente focada apenas em uma coisa: sobreviver. Imagina não ter supermercado, não ter hospital, não ter roupa quentinha esperando no armário. Imagina que cada dia pode ser o último. E mesmo assim, tu levantas, tu lutas, tu cuidas dos teus, tu ris ao redor do fogo, tu amas, tu choras, tu vives. Esse era o Neandertal. E quando olhamos para eles, não estamos olhando para estranhos. Estamos olhando para nós mesmos, para o que fomos, para o que ainda somos. No fundo, porque a força deles não estava apenas nos músculos, estava na capacidade de continuar, mesmo quando tudo dizia para desistir. E isso ainda vive em nós. Então, eu te pergunto, tu achas que teria sobrevivido naquele mundo? Sem tecnologia, sem conforto, apenas tu, tua força e a vontade de ver o próximo amanhecer. E mais importante, será que somos realmente tão diferentes hoje? Ou será que ainda estamos lutando pelas mesmas coisas? Comida, abrigo, família, significado? Pensa nisso. Se tu queres continuar explorando a verdadeira história da humanidade, não a versão dos livros, mas a versão de sangue, suor e sobrevivência. Se inscreve neste canal, porque ainda há muito para contar sobre quem fomos, sobre quem somos e sobre o que ainda podemos nos tornar. Até a próxima jornada.